Então, bom dia a todos, bom dia, professor Edgar, bom dia, professor Rodrigo. Eu sou o Sebastião Rodrigues, fellow da geriatria do HC. Coube a minha apresentação do artigo dessa sessão de quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. O artigo escolhido foi esse artigo disponibilizado pelo professor Edgar, da revista da Sociedade Americana de Geriatria, com o título Se os Centenários são Idosos com Envelhecimento Bem-Sucedido, um questionamento, e uma evidência a partir da China. O artigo já traz a pergunta da pesquisa em seu título, né? A autora principal é Xiao Lu, uma chinesa que pesquisa numa universidade de Singapura, num Centro para Pesquisa da Família e População. Esse artigo foi publicado em maio de 2023. Trazendo assim, eu preferi apresentar por partes, né, conforme a elaboração, né, a composição do artigo, a introdução, a metodologia, o resultado, a discussão e a conclusão. Tá? Então, em relação à introdução, a autora inicializa com a problemática. Ela apresenta a problemática do tema, né, que em relação ao envelhecimento dos centenários, né, se existe sucesso em ser um centenário. Vamos dizer, a pergunta é mais ou menos essa. E ela traz, né, os dados, né? Ela contextualiza a situação. De acordo com a ONU, o número total de pessoas centenárias tem aumentado. É um fato que nós observamos no dia a dia, né, principalmente no ambulatório. Cresceu de 102 mil em 1990 para 593 mil em 2021. Existe a expectativa, com um aumento exponencial, em torno de 22 milhões de centenários ao fim do século XXI, deste século. É impressionante o aumento que nós teremos de centenários. A pessoa centenária é única, não apenas por sua longevidade prolongada, mas também por significativa vantagem no que concerne à saúde. É isso que é um dos focos, assim, é o foco da pesquisa, né? O longevo é realmente um saudável, né? E é bem estabelecido que os centenários adiam a morbilidade, né, e incapacidade relacionadas ao envelhecimento e são geralmente saudáveis nos seus 80 e 90 anos, quando comparados com outros idosos que não alcançaram os 100 anos de idade. Então, aí traz uma afirmação, né, e que geralmente os centenários eles chegam aos seus 80 e 90 anos de maneira saudável. Estudiosos consideram os centenários como modelo de envelhecimento mais lento, resiliência e compressão da incapacidade. Em alguns casos, morbilidade no final da vida muito longa. Estudos científicos apoiam essa visão, a revelar um subconjunto de centenários livres de doenças crônicas comuns, a incluir perdas cognitivas e quadros de depressão. Continuando a problemática, né, do artigo, ela está elaborando, né, contextualizando a situação. A longevidade é frequentemente considerada um indicador-chave do envelhecimento bem-sucedido, successful aging. A definição de envelhecimento bem-sucedido proposta por Rowe e Kahn sublinhou a importância do funcionamento físico e cognitivo, da ausência de doença e incapacidade, como da participação social e econômica. Depp e Jest, em 2006, indicaram 5 indicadores principais para medir o envelhecimento bem-sucedido. Entre esses estavam a ausência de deficiências, ausência de comprometimento cognitivo, satisfação com a vida, o engajamento social, produtivo e poucas condições médicas, morbidades baixas. Tá? A autora vai se basear nesses critérios para elaborar o seu método de pesquisa, né? Apesar dos centenários terem atributos de saúde e longevidade, a prevalência desse indicador não foi medida em uma grande amostra representativa do centenário na Ásia Oriental. Então, ela traz essa afirmação em que, até então, né, as pesquisas estão centradas na Europa e nos Estados Unidos. E poucos estudos foram feitos com os centenários orientais, principalmente do leste, né, entre os chineses, né, o sudeste asiático. De acordo com o Plug, aproximadamente 10% das pessoas com 80 anos ou mais na Alemanha foram identificados como idosos bem-sucedidos.
Motta e colaboradores na Itália, né, examinaram 602 centenários e concluíram que não poderiam ser um protótipo de envelhecimento bem-sucedido, pois havia grandes variantes intragrupo. Então, ela já começa a apresentar aí a heterogeneidade do grupo dos centenários, né? E tirar, assim, começar a desconstruir a ideia que todo centenário é um idoso bem-sucedido no seu envelhecimento. Evans e colaboradores, em 2003, descreveram 3 grupos centenários. Já começa a apresentar, né, assim, a heterogeneidade, né? Ela vai construindo essa ideia. Como os survivors, os sobreviventes, os delayers, retardatários, e os escapers, fugitivos. Né? Os survivors são aqueles diagnosticados com uma doença associada ao envelhecimento anteriormente aos 80 anos. Os delayers são aqueles diagnosticados com uma doença associada ao envelhecimento aos 80 anos ou após. E os escapers indicam centenários que atingiram a idade de 100 anos sem qualquer diagnóstico de doenças importantes. Álvares e colaboradores mostraram que centenários dinamarqueses podem ser classificados em 3 grupos em termos de condições de saúde. E existe um debate sobre a compressão da morbidade e expansão da morbidade entre alguns estudos orientais e ocidentais. A compressão da morbidade é uma ideia do James Fry, de 1980, né, que ele traz que a pessoa leva para o final de vida, né, principalmente os centenários, toda aquela morbidade. E eu acho que isso explicaria o sucesso do envelhecimento. Bem, foi dessa maneira que eu entendi a compressão de morbidade. Os estudos, né, nesse caso, relacionados ao envelhecimento bem-sucedido em relação aos centenários ocidentais, mas a autora, né, coloca que tem os insights construídos em relação ao envelhecimento sucedido dos centenários ocidentais. Porém, faltam, né, insights, faltam pesquisas sobre a população centenária chinesa e seu envelhecimento bem-sucedido. Ela traz ainda na introdução, né, ao final da introdução, uma hipótese, né, que eu deduzi, e os seus objetivos na pesquisa. Né? Ela traz que a literatura científica, né, ela coloca essa frase, né, sugere que é pouco provável que os centenários sejam homogêneos e em bem-estar e condições de saúde. Então, ela traz a hipótese da heterogeneidade dos centenários, né, pesquisados, né? Melhor, ser centenário não é dicotômico, né? É centenário, é saudável, é bem-sucedido. Não. Ser centenário, existe uma possibilidade de não ter sido bem-sucedido. Ele chegou aos 100 anos, porém, de maneira pouco saudável. Esse estudo tem como objetivo, né, os objetivos, demonstrar até que ponto os centenários chineses atendem aos critérios de envelhecimento bem-sucedido, classificar diferentes grupos de idosos no envelhecimento bem-sucedido entre a população centenária chinesa estudada e examinar fatores relacionados aos seus diferentes níveis de saúde e bem-estar. Então, pelos objetivos, nós observamos, né, que ela quer mostrar, né, ela quer provar, né, por meio do seu método, né, que nós vamos ver mais adiante, que existe uma heterogeneidade também na população centenária chinesa, assim como em outras populações já estudadas, as europeias e americanas. O método, né, a autora utilizou um banco de dados, né, de um estudo chamado Pesquisa Longitudinal da Longevidade Saudável Chinesa, o CLHLS, Chinese Longitudinal Health Longevity Survey. Essa pesquisa, até eu acessei, né, tem o link aqui embaixo, ela está disponível, né, com vários bancos de dados disponíveis a pesquisa, né? E ela coloca, né, que o CLHLS é uma das maiores pesquisas com adultos com 80 anos ou mais no mundo. São 52.804 idosos entrevistados entre 1998 e 2018. Então, é um banco de dados gigante. A pesquisa da CLHLS foi iniciada em 98 com 7 ondas de follow-up. Então, foram 1998, em 2000 foram realizadas outras entrevistas, em 2002 outras entrevistas com inclusões de novos idosos, né? E vamos ver mais adiante que os centenários estavam incluídos
em sua totalidade em todas estas ondas. Então, em 2000, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 e, finalmente, 2018. As amostras, né, ela colocou a quantidade de idosos pesquisados, ela variou de 8.959 em 98, 11 mil, em torno de 11 mil em 2000, 20 mil em 2002, mais 18 mil em 2005, mais 20 mil em 2008, mais 10 mil em 2011, mais 7 mil em 2014, mais 15 mil em 2018. Então, dessa maneira, os idosos centenários foram totalmente recrutados em todas as amostras, o que traz assim uma confiabilidade para o estudo dessa autora. Em relação à área geográfica, né, a cobertura da pesquisa, né? Então, descreve-se no site, né, da, da, da pesquisa, né, do banco de dados chinês, essa região, principalmente as áreas não autônomas da China, né, foram excluídas. Mas está aqui, no mapa a gente vê que se inclui Pequim, Xangai, Wuhan, está tudo aqui dentro, né, a área mais populosa chinesa. Né? O estudo recrutou apenas idosos centenários que residem em lares em comunidades. Aqui é um fato muito interessante que eu desconhecia, mas achei muito interessante, pois apenas 3% da população chinesa de centenários são institucionalizados. Ela traz como uma baixa taxa de institucionalização. Geralmente são cuidados por familiares e em área rural, geralmente eles vivem sozinhos, o que traz uma ideia de resiliência para a autora. Foram recrutados 14.134 centenários com a realização de 18.311 entrevistas. E aí nós deduzimos que alguns centenários, né, repetiram a entrevista, foram incluídos novamente na entrevista, né, porque a quantidade de entrevistas estava maior do que a de centenários recrutados em todas as zonas. As entrevistas foram divididas por gênero e local de residência, no caso urbana, área urbana e área rural. Os critérios, né, que a autora utilizou, ela elaborou essa ferramenta ela adaptou, né, os critérios de DIP e GEST, de 2006. Então, ela coloca 5 critérios. A ausência de qualquer doença crônica maior, como diabetes, doenças cardíacas, DPOC, AVC, câncer e hipertensão. Nenhuma incapacidade relatada, que ela considerou um índice ADI, que eram atividades da vida diária. Tá? E ela discriminou algumas, eu entendi como atividades básicas, né? Tomar banho, fazer transferências, foram as principais, né, que ela discriminou no artigo. A incapacidade cognitiva, né, que ela utilizou uma versão chinesa do Mini-Mental com cutoff de 22 pontos. Tá? Foi uma adaptação, existe uma adaptação chinesa, né, assim, validada do Mini-Mental. Nenhum sintoma depressivo era um dos critérios, e satisfação com a vida. Era também um questionamento, critério. Ela utilizou a escala de Likert, né, que são cinco níveis de resposta, né, e que os centenários com envelhecimento de sucesso apresentariam resposta de bom ou muito bom. As 3 anteriores ela descartaria como envelhecimento de sucesso. O método, continuando no método, né, os critérios, com o objetivo de examinar fatores relacionados a diferentes níveis de saúde e bem-estar entre centenários, os autores incluíram variáveis demográficas, como gênero, idade, residência, fatores socioeconômicos, como status marital, possuir uma criança ou não em sua residência, acesso oportuno a cuidados médicos, ocupação principal. Estilo de vida, como tabagismo, etilismo, exercícios físicos, nesse caso com resposta dicotômica, sim e não. Né? 2 variáveis relacionadas a circunstâncias de vida na infância, como situação de fome e ausência de água tratada em suas residências, também com respostas dicotômicas, né? Sim e não. A análise estatística foi inicialmente estimada a taxa de prevalência de envelhecimento bem-sucedido entre centenários chineses nas amostras descritas. Então, inicialmente foi a prevalência, foi avaliada a prevalência nas amostras. Em seguida, foi examinada a prevalência em todas as 5 dimensões descritas para o envelhecimento bem-sucedido. Né? Essa prevalência foi medida dentro daqueles critérios, né, que é considerado, né, assim, as respostas que consideram o idoso como um idoso com envelhecimento bem-sucedido.
As estatísticas descritivas foram tabuladas por gênero e residência rural urbana, para examinar a diferença específica de gênero e residência na prevalência e envelhecimento bem-sucedido. Foram examinados também fatores relativos a cada tipo de centenário, identificado pelo LCA, que é um procedimento estatístico que vai identificar subgrupos qualitativamente diferentes dentro de populações que compartilham certos externos. O LCA é um procedimento estatístico do software, né, que vai permitir avaliar a associação entre duas ou mais variáveis. Então, ele vai rodando o software e vai vendo se existe associação estatística entre aquelas variáveis. Então, no final, assim, pode chegar a uma conclusão, né, assim, não somente com, vamos dizer, um desfecho e uma variável. Ela consegue ter várias variáveis para um desfecho. E isso foi tudo feito por análise de regressão. As análises foram realizadas com o software estatístico Stata 16. Acho que é a última edição do Stata. Os resultados, né? Entramos então agora nos resultados após a análise estatística. A maioria da amostra estudada é do gênero feminino. 78% dos centenários pertencia ao gênero feminino, nesse banco de dados que a autora estudou. A maior parte dos centenários entrevistados eram viúvos ou não viviam com suas esposas. 96% foi a prevalência. Os centenários chineses apresentavam frequentemente pouca escolaridade. Eu acho que ela mediu em torno de 1 ano a média, né, de escolaridade. A maioria dos centenários chineses da amostra apresentava história de fome, a maioria nós queremos dizer mais de 50%, de fome na infância, assim como não tinham acesso à água tratada na fase também da infância. Na amostra estudada, 2/3 trabalharam no campo e 80% realizou algum trabalho prévio. 80% da amostra trabalhou na vida. Aqui é a tabela que ela apresenta com esses resultados iniciais, né, que nós podemos ver o tamanho, né, das amostras, né, os 14.440 mulheres e 3.871 homens entrevistados, no total 18.311. Tá? A idade média foi em torno de 102 anos, tanto quando se considera gênero e residência. Tá? Aqui se coloca também que a maioria era viúvo, não é? Ou não morava com a esposa, ou com o esposo. Né? 98%, 85% é uma prevalência alta. E a maioria também eram agricultores, né? Isso, viviam na área rural. E pouco educados. E também confirmando aqui embaixo, né, sofreram fome na infância, assim como também não tinham acesso à água tratada no período da infância. Essa é a parte estatística descritiva da amostra. Em relação ainda aos resultados, foi estimada a prevalência do envelhecimento bem-sucedido entre os centenários, dentro dos 5 domínios já descritos anteriormente pela autora. Apenas 5,7% dos centenários da amostra estudada foram idosos bem-sucedidos no envelhecimento, que satisfizeram todos os 5 critérios. 5,7% satisfizeram os 5 critérios que a autora estipulou como um envelhecimento bem-sucedido. Apenas 1,3% dos centenários não satisfizeram nenhum dos 5 critérios de envelhecimento bem-sucedido. Então, foram descartados como idosos centenários que tiveram um envelhecimento bem-sucedido. A maioria dos centenários falharam em alguns dos critérios da avaliação, daqueles 5 critérios. Porém, não em todos os envelhecimentos bem-sucedidos. E aí, na análise estatística, né, foram produzidas 6 classes. Ela conseguiu analisar todas aquelas variáveis e produziu 6 classes de idosos centenários com envelhecimento bem-sucedido, e que nós vamos ver mais adiante. Né? Os resultados relacionados ao gênero mostrou que os homens centenários apresentaram uma taxa maior de envelhecimento bem-sucedido em relação às mulheres, com poucas incapacidades, com baixa perda cognitiva e poucos sintomas depressivos.
a prevalência de envelhecimento bem-sucedido não apresentou diferença entre os centenários das áreas rurais e urbanas. Aqui ela traz uma tabela, né, onde mostra a prevalência dos centenários chineses bem-sucedidos, né, em que mostra aqui, ó, 5,7% cumpriram todos os critérios, 1,3% não cumpriu nenhum dos critérios. E na análise estatística, ela assim, surgiu, né, grupos heterogêneos, em que apresentavam alguns critérios e assim, era um grupo que apresentava 2 critérios, 3 critérios, né, poucos critérios, 5 critérios eram os bem-sucedidos totalmente, que compôs o grupo de 5,7%. E aqui uma figura, né, que são 2 eixos, né? Existe um eixo X e um eixo Y. É difícil da gente entender às vezes, mas são os 6 grupos heterogêneos do envelhecimento bem-sucedido, em que nós vemos aqui no grupo 1, por exemplo, é 100% de dissatisfação, né, de pouca satisfação com a vida. O grupo 2 é 100% de depressão. O grupo 3, 100% de doenças. O grupo 4, 100% de disability, de incapacidades. É o grupo 5, 100% de incapacidade cognitiva. Cognitiva, né? Acho que cortou aqui a imagem. E o grupo 6, 100% também de incapacidade cognitiva. Mas aqui nós temos, né, a porcentagem de cada grupo, baseado nos critérios, né, depois da análise estatística pelo Stata 16, em que ele associou, né, ele testou todas essas variáveis e compôs esses 6 grupos, né, de idosos centenários com um envelhecimento bem-sucedido. Ela já trazendo a ideia da heterogeneidade dos idosos centenários, né? Então, para ser bem-sucedido, não tem que ser 100%, né? O bem-sucedido é heterogêneo, ele pode apresentar uma deficiência cognitiva ou uma depressão, né? Mas isso aí nós vamos para a discussão, né? Eu acho que eu estou antecipando aqui o trabalho da autora. Então, apresentando os resultados, né? Em seguida aqui nós vamos resumir. Foram examinados fatores preditivos associados a cada grupo de centenários de acordo com os critérios estabelecidos. Os resultados principais, né? Mulheres centenárias apresentavam menor probabilidade de alcançar um envelhecimento bem-sucedido em relação aos homens da amostra. A idade foi associada com uma baixa probabilidade de ser um idoso bem-sucedido. Então, só a idade não traz o envelhecimento bem-sucedido. Nós dependemos de outras variáveis, de outros fatores. Os idosos da área rural apresentavam maior probabilidade de pertencer ao grupo 1, não ser satisfeito com a vida, ao grupo 2, ter sintomas depressivos, e ao grupo 5, possuir deficiências cognitivas. Então, esse foi um perfil dos idosos da área rural. E possuir oportunidade de acesso a cuidados médicos foi um forte fator preditivo para o envelhecimento bem-sucedido em todos os grupos analisados. Então, acesso à saúde é essencial para ter um envelhecimento bem-sucedido. Os centenários que possuem acesso oportuno a cuidados médicos apresentam probabilidade 3 vezes maior de envelhecimento bem-sucedido, segundo a autora. Centenários que trabalharam como colarinhos azuis, geralmente trabalhos manuais, trabalhos mais pesados, né, apresentaram uma probabilidade maior de estar no grupo 4, incapacidade das atividades diárias. Das AVDs que ela descreve ali, que eu entendi como básicas. E grupo 6, as incapacidades e déficit cognitivo, mais déficit cognitivo. Colarinhos brancos, por sua vez, apresentaram... Colarinho branco é o trabalhador de natureza, que exerce funções com natureza mais intelectual, né, voltada para administração, burocracias. Então, eles apresentaram menor probabilidade de pertencer aos grupos 1, não satisfação com a vida, em detrimento de maneira diferente do grupo de idosos centenários da área rural, né, e sintomas depressivos. É interessante, né, esse achado da autora.
E centenários que tiveram experiência de fome na infância apresentaram grande probabilidade de déficit cognitivo, no grupo 5, e incapacidades funcionais, né? No caso, incapacidades em relação às atividades diárias de natureza básica. Os resultados, ela apresenta uma tabela, né, em que nós vimos aqueles resultados principais, né? A mulher possui envelhecimento de sucesso, né? Possui uma prevalência menor de envelhecimento bem-sucedido, né? O acesso oportuno ao cuidado em saúde é essencial para o envelhecimento bem-sucedido em ambos os grupos, né? Quando se considera o fator sociodemográfico ou de gênero, né? E ter passado fome na infância também está associado como um fator importante, né, de comprometimento do envelhecimento saudável do idoso, do centenário. Aqui nós chegamos à discussão do trabalho, né, da pesquisa, em que a autora apresenta, né, que o estudo examinou centenários com base em uma grande amostra do leste asiático. No caso, uma grande amostra chinesa, né, de um banco de dados chinês. Trata-se do primeiro estudo da região que examina sistematicamente até que ponto os centenários, né, satisfazem os critérios de idosos centenários bem-sucedidos. Então, ela foge daquela dicotomia sim e não. Chegou a 100 anos, é bem-sucedido, é um idoso de sucesso. Ela foge. Então, ela traz assim uma avaliação que não é bem assim, né? Pode-se chegar aos 100 anos, né, mas não ser tão bem-sucedido assim. E existe aquela heterogeneidade entre os idosos centenários bem-sucedidos. Não é só porque não possui nenhum critério, nenhuma doença, nenhuma incapacidade, nenhum sinal depressivo, nenhum déficit cognitivo, que ele pode ser considerado, deve ser considerado um idoso com envelhecimento bem-sucedido. E continua a autora, né? Com base nessa amostra grande de centenários, o estudo apoia conclusões de outros estudos europeus sobre centenários, em que se assevera que a maioria dos centenários não são idosos bem-sucedidos no envelhecimento. Eu não entendi por que se colocou a maioria, né? Quando a maioria se fala mais de 50%. Não é bem isso que eu entendi em relação ao estudo dessa amostra. Eu acho que houve assim, uma relativização do que é bem-sucedido, né? Existe aquele completamente bem-sucedido, de acordo com os critérios da autora, e uma relativização, a heterogeneidade do bem-sucedido, né? Que apresenta um ou dois critérios, falham em outro critério, e assim por diante. Apenas 5,7% dos centenários chineses cumpriram todos os 5 critérios para ser considerado um centenário com um envelhecimento bem-sucedido. Foi observado que entre os centenários, né, que os centenários cumpriram certos critérios, como ausência de doenças graves, ausência de comprometimento cognitivo, ausência de sintomas depressivos e satisfação com a vida. E a análise revela um espectro heterogêneo, como já tinha citado anteriormente, né, entre os perfis de centenários chineses, né, que se enquadraram em 6 protótipos, em 6 perfis, né, com base no desempenho dos critérios elaborados pela autora. Continuando a discussão, as variações mostram que os centenários tiveram, pelo menos parcialmente, sucesso na manutenção da sua saúde e bem-estar. Mesmo que parcialmente, é isso que ela traz a ideia da heterogeneidade do envelhecimento bem-sucedido do centenário. Isso também está de acordo com a literatura que sugere que os centenários muitas vezes lidam bem com a sua situação de saúde. Mesmo quando tem doenças, né, eles podem superar uma inflamação crônica ou apresentar uma progressão lenta no declínio cognitivo. Então, é outra discussão que a autora traz, mas que ela sugere assim, que é pouco abordado isso, né? A resiliência do idoso em relação a morbidades, né? aos seus problemas de saúde, problemas cognitivos. Então, que ela acha que isso aí tem que ser melhor pesquisado. Tá? Os tipos identificados pela análise estatística mostram que cada grupo tem um desempenho relativamente bom em algumas dimensões, mas fraco em outras, né? O padrão sugere que entre os centenários existem diversos caminhos de mudança na saúde,
na velhice, no período da velhice. Os fenótipos identificados no estudo de Xiaolu propõem uma nova perspectiva para conceituar o envelhecimento bem-sucedido, além da dicotomia entre envelhecer bem ou não. Os resultados sobre a prevalência desses fenótipos de envelhecimento bem-sucedido são valiosos para a compreensão da saúde e do bem-estar dos chineses. Continuando com a discussão, né, ao se identificar 6 grupos de idosos com envelhecimento bem-sucedido, além daqueles que cumprem ou falham em todos os critérios, né, estipulados pela autora, o estudo descobriu que cerca de 50% dos centenários estavam nas classes 5, com deficiência, assim, a maioria, né, com deficiência cognitiva, incapacidade de avidez e deficiência cognitiva. Então, 50% desses idosos pesquisados pertenciam à classe 5 e 6, dentro daqueles critérios. E cerca de 20% dos centenários chineses estavam na classe 2, com sintomas depressivos, que ela pontuou inicialmente, indicou que eram centenários que moravam principalmente na área rural. Né, o que destaca a importância, né, segundo a autora, de melhorar o funcionamento cognitivo e promover a saúde mental desses idosos. Além disso, né, a autora continua, cerca de 40% deles estavam na classe 6, com deficiência cognitiva e incapacidade de avidez, e 14% na classe 4, incapacidade de avidez somente, o que sugere que melhorar o ambiente de vida dos idosos para facilitar a vida já deveria ser uma prioridade para ajudar a centenário ou chegar a um envelhecimento saudável. Então já começamos a ver as possíveis intervenções para se, assim, vamos dizer, para propiciar o envelhecimento saudável, né? Talvez não alcançar 100 anos como envelhecimento saudável, mas aqui traz um marco de 100 anos como envelhecimento saudável. Mas eu acho que propiciar é uma coisa básica, né? Ajudar os idosos, né, a ter um envelhecimento saudável são atitudes, né, proativas, né, da sociedade, do Estado, né, nossa, inclusive. E a existência da classe 1, nomeadamente daqueles que estavam insatisfeitos com a vida, também aponta para a necessidade de melhorar o bem-estar dos centenários chineses. Os homens apresentaram na amostra, né, maior probabilidade em relação às mulheres de serem idosos bem-sucedidos na idade avançada. O fato apoia o paradoxo de gênero do envelhecimento, segundo a autora, em que as mulheres tendem a viver mais do que os homens, mas têm pior condição de saúde na velhice. É um paradoxo, realmente, mas assim, a discussão é longa. Ter um cônjuge, praticar exercício físico regularmente e ter acesso oportuno a cuidados médicos contribui para o envelhecimento bem-sucedido entre os centenários chineses. Os centenários chineses de áreas rurais estavam mais propensos a estar insatisfeitos com a vida e a ter problemas mentais, porém menos propensos a ter deficiências, incapacidades na realização de suas AVDs. Pode-se relacionar essa condição a poucos recursos financeiros e de saúde entre esses idosos, bem como a falta de apoio social. No caso, ela cita a migração dos filhos adultos para áreas urbanas. Eles ficam sozinhos. Assim, é o que ela dá a entender. Os adultos mais velhos chineses rurais têm pouco apoio social, no caso do Estado, né? São menos propensos a perceberem-se e a reportarem-se como dependentes de outros. Então, eles não sabem o que é ser dependente. Né? Eles não manifestam porque eles não sabem dizer o que é ser dependente. Né? O acesso oportuno a cuidados médicos influencia de forma consistente e substancial o envelhecimento saudável em todos os tipos de envelhecimento saudável identificados de acordo com os critérios. Isso sugere uma necessidade da China de melhorar a acessibilidade dos serviços médicos às populações com 80 anos ou mais, especialmente aquelas que vivem em áreas rurais. Cerca de 11% dos centenários das zonas rurais desse estudo relataram que não tiveram acesso oportuno a cuidados médicos quando necessitavam. E o papel da educação na promoção da saúde mental na velhice também merece atenção. Melhores condições socioeconômicas proporcionam acesso maior a recursos disponíveis, a uma boa educação e boas condições profissionais, que aumentam frequentemente a função cognitiva e a saúde mental na velhice. Então, já são intervenções que a autora traz para um envelhecimento saudável, né? Para uma perspectiva de envelhecimento saudável desses idosos.
idosos da área rural chinesa. Por fim, né, a autora traz os seus limites em relação à sua pesquisa, né? Ela traz que a mensuração de sintomas depressivos, né, como indicadores de envelhecimento bem-sucedido, não está validada. Portanto, pode inflacionar a prevalência da depressão. É um ponto que ela faz o meia-culpa, né? São os limites esclarecidos pela autora. A medida da satisfação com a vida é uma questão única, que não foi validada e pode levar a resultados imprecisos. As taxas relatadas de cognição intacta ou comprometimento cognitivo são limitadas pelo uso do Mini-Mental, muito dependente da capacidade visual, auditiva e de escrita, que no caso desses idosos centenários pode estar prejudicado. É uma boa observação. Usar um ponto de corte mais baixo no Mini-Mental para avaliação do comprometimento cognitivo, para explicar esse déficit, não compensa a perda de precisão do teste. Isso segundo a autora. Não foram consideradas as atividades sociais e econômicas, que são comumente utilizadas na literatura existente sobre envelhecimento bem-sucedido, devido a limitações de dados, né, do banco de dados, bem como ao fato dos centenários raramente participarem em tais atividades. Não foram incluídos no estudo os fatores geográficos e nutricionais que foram sugeridos como fatores relevantes para os centenários. Ela não deve ter tido acesso a dados sobre esses fatores. E a conclusão, né, que nós podemos tirar do artigo, né, que a autora construiu. Estudos futuros deverão examinar outras variáveis associadas ao envelhecimento bem-sucedido, ou melhor, enriquecer mais ainda a pesquisa, trazendo mais variáveis e trazendo um entendimento melhor do que é ser um idoso com envelhecimento bem-sucedido, né, considerando critérios, né, com pesquisas validadas, e observar essa heterogeneidade, né? Não simplesmente o dicotômico, né? O sim e o não. E a análise subjetiva que nós temos, né? Ele está bem, está andando, foi bem sucedido. Não, ele sabe a data, foi bem sucedido. Não, tem outros fatores, né? Como ela falou, até porque o chinês idoso da área rural, ele não sabe o que é ser dependente, né? Ele não sabe o que é, como ela colocou aqui, né? Eles não sabem o que é o apoio social, né? Não passa, não está no conceito, assim, na mente deles saber, né? que eles se reportarem e perceberem como dependentes, frágeis por conta disso, né? Eles não têm essa construção conceitual em mente. A definição de envelhecimento bem-sucedido de Rowe e Kahn foi criticada por não considerar resiliência. Como muitos centenários conseguem manter a independência apesar da presença de doenças relacionadas ao envelhecimento, os autores acreditam que estudos futuros deveriam tentar incorporar esta variável relevante. Outros estudos assim deveriam considerar resiliência, mas é difícil avaliar a resiliência, né? Então fica até uma proposta, um desafio, né, para quem quiser pesquisar, né, centenários com envelhecimento bem sucedido ou não, né, avaliar a resiliência dessas pessoas, né, o que é lidar com doenças e envelhecer bem, mesmo com morbidades, né, mesmo com comprometimento cognitivo, né? Os autores esperam que o presente estudo abra portas para pesquisas futuras sobre tópicos concernentes, como o estudo longitudinal sobre o momento em que os centenários falham em critérios específicos do envelhecimento bem-sucedido, assim como a trajetória única de saúde daqueles com mais de 110 anos de idade, os supercentenários, né? O que certamente poderia aprofundar nossa compreensão do envelhecimento bem-sucedido entre esses idosos centenários. E aqui a foto de Zhu Zongsan, que nasceu em 17 de dezembro de 1913. Ele faz 110 anos esse ano. Talvez seja o futuro, né, de uma parcela da população. Parabéns, Sebastião. Vamos fazer alguns comentários. Coloca no primeiro slide, só que tem o título do trabalho, né, para a gente poder fazer alguns comentários. A partir daí, minha primeira pergunta, para a gente poder iniciar esse comentário, é:
o que ficou para você desse artigo de importância que você acha que, apesar de ter sido lá na China, possa trazer para a nossa realidade de importante, Sebastião? Assim, eu A faço a ideia não é crítica, sempre essa, né? Trazer sim, algo que está na teoria, né? E aplicar na prática, né? isso, Esse é o nome do assim, curso. isso, justamente, aplicado à prática. Mas eu achei interessante. Eu não tenho essa experiência com grupos de centenários, né? Eu tenho, assim, o conhecimento como ela pondera inicialmente, né? Eu me incluí nesse grupo de avaliação dicotômica de envelhecimento bem-sucedido, né? Do bom e o do não bom, no caso, do ruim, né? E dicotômico, sim e não. Mas assim, para mim trouxe essa flexibilidade em avaliar um idoso centenário ou não, né? Não necessariamente centenário, mas um idoso com envelhecimento bem-sucedido. Nós não podemos nos basear simplesmente por ausência de doença, né? Uhum. Por déficits cognitivos ou incapacidades, né? De funcionalidade em realização de vidas diárias, né? Mesmo com preservação da cognição e sem doença. Eu acho que tem que ser flexível, né? Como ela colocou, quando ela identifica esses grupos heterogêneos. Então, nós temos que olhar para o idoso com envelhecimento bem-sucedido de maneira mais condescendente, né? Assim, considerando essa heterogeneidade, né? Isso, para mim, foi muito bom, essa reflexão, né? O artigo trouxe reflexão. Embora eu tenha algumas críticas, eu acho que ela assim, foi um pouco en passant. Eu não sei se o trabalho tem muito mais informações, né? Mas faltaram assim, informações que para mim seriam assim, assim, traria mais relevância ao trabalho, né? Mas O é que uma que eu, publicação. que eu achei? Eu acho que o forte do trabalho não é falar se a amostra de centenária chinesa é um exemplo de envelhecimento saudável ou não. Uhum, E aí eu acho que talvez vai ficar mais claro no final. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu acho que talvez a grande amostra o grande importância para nós, eu acho que é uma descrição de uma amostra de centenários grandes que evoluíram com um país que, vamos colocar assim, que que não só envelheceu, mas enriqueceu tardiamente em relação aos países do hemisfério norte, que é de onde a gente se baseia os trabalhos de centenários, essas coisas todas, né? uhum, Então, maior parte dessa população que é centenária hoje na China tiveram condições socioeconômicas na infância muito díspares daqueles centenários da Escandinávia, por exemplo, ou de algumas regiões da Europa ou dos Estados Unidos, né? Então eu sim. acho que essa que seja a importância, porque nós estamos vivendo um envelhecimento pelo topo da pirâmide, né? Então os acima de 80 anos ou mais está crescendo de forma muito significativa e provavelmente, né, isso é uma inferência que eu não teria que estudar para poder falar se ela é verdadeira, mas que as condições dos centenários, dos futuros nossos centenários, dos próximos anos, né, os nossos futuros centenários, tiveram condições de vida socioeconômicas diferentes também da Europa. Então, eu acho que analisar essa amostra de centenário talvez possa nos dar algumas pistas do que a gente precisa fazer, que eu acho que talvez seja alguma das conclusões que você bem colocou. Então, por exemplo, você citou que investir em saúde, aqueles que Sim. tiveram mais suporte à saúde, chegaram aos 100 anos num perfil melhor, né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante. O Uhum, envelhecimento pelo topo da pirâmide, ele é muito dependente vamos colocar assim, da medicina, né? Dos aspectos biomédicos, do avanço da medicina, ao passo que o envelhecimento da base da pirâmide é condições sanitárias, condições sociais muito uhum. básicas, né? Então, eu acho que isso é legal. Então, está em concordância com os dados epidemiológicos que a gente tem aqui, que a gente vê em outros lugares.
inclusive o paradoxo que você colocou, a gente também, em relação às mulheres viverem mais, mas com mais anos de incapacidade, é a mesma coisa que a gente enxerga aqui, Uhum, né? Então, essa verdade. história de que os homens têm uma longevidade menor, mas um tempo de incapacidade menor, é o que a gente também é, observa aqui. E aí, por que a minha maior crítica, talvez, e achar que a beleza do trabalho não é responder se tem envelhecimento saudável ou não? Eu achei que foi legal, talvez, a provocação dela, porque você colocou aí que ainda estava no modelo dicotômico, né? É, Uhum, de tem saúde, o centenário é saudável ou não é saudável. Acho que todos nós, na prática, no dia a dia, a gente está usando uma estratificação de pacientes, né, em 10 estágios, justamente por e, reconhecer a, a heterogeneidade. E à medida que envelhece, aumenta a heterogeneidade. E cada vez mais a gente tem que valorizar, né, a trajetória. Então, esse conceito de envelhecimento bem-sucedido, né, que é o conceito famoso do Roy Kahn, a gente já ultrapassou ele, né? É, então a gente saiu do conceito de envelhecimento bem-sucedido, né? Foi evoluindo, incorporando outros elementos, falando que não poderia ser dicotômico, né? Então dando um salto grande, depois sim, virou envelhecimento ativo pela OMS e agora é envelhecimento saudável para poder incorporar várias outras questões. Então é um artigo novo, mas usou um modelo de operacionalizar e estratificar que eu acho que não é o mais, vamos colocar assim, não é o mais apropriado pela concepção do que a gente tem hoje sobre envelhecimento, né, de envelhecimento saudável. E ela cita algumas coisas que eu acho, outras coisas que eu também acho que são interessantes. Se você puder mostrar o slide lá, eu acho que talvez uma crítica que para mim não ficou claro na sua apresentação, e aí a crítica não é a sua apresentação, tá, Sebastião? não, Talvez fique à vontade, professor. não. A crítica não é a sua apresentação, talvez seja a, né, a forma de apresentar os dados. Nós precisamos colocar nos perfis de incapacidade. Tem os Quando ela critérios, né? cita, enquanto você vai procurando, eu vou colocar o que eu quero chegar, né? O que eu quero chegar é saber o seguinte: quantos dos centenários tinham incapacidade ou não, tá? E quantos que tinham incapacidade básicas e quantos que não tinham incapacidades básicas. Por que eu quero chegar nesse ponto? Quando ela cita que existe heterogeneidade entre os grupos, né, que ela cita lá o trabalho né, a sugestão de separar os centenários em survivors, delays e escapers, que é uma, né, que é baseado no, pode ser aí, que é, Aqui? né, que é baseado só aumenta um pouco o tamanho da sua tela, né, que ela está muito pequenininha, né? Ela cita, né, porque a ideia que se tinha quando, né, o Thomas Pierce, que é quem é o coordenador do grupo de centenários de uma das coortes dos Estados Unidos, e ele fala que alguns eram survivors, delays, escapers, era justamente para tirar a ideia das pessoas de que os centenários eram aquelas pessoas que nunca iam ficar doentes, que é o que está por escapers, que lá no trabalho clássico do Pierce era menos de 20%. O que eles mostravam era que os centenários tinham sim doenças. Alguns tinham Sim. doenças muito tardias, depois dos 80 anos. Então, eles viviam, vamos colocar assim, menos de 2 décadas com as doenças crônico-degenerativas. E outros grupos, né, que era um grupo muito grande, né, que era 40 e tantos e menos de 20%. Outro grupo era aqueles que falavam assim, não, eles conviveram décadas com as doenças crônico-degenerativas, mas não tiveram problemas. Então, o que eu estou querendo trazer é porque a ideia que se tinha era de que
que é uma ideia antiga, lá dos anos 80, que as pessoas, que é um conceito que você colocou e ficou até um pouquinho de dúvida, que é o conceito de compressão de morbidade. Seria falar o seguinte: ao longo da vida toda, nós vamos arranjar uma forma das pessoas ter pouco tempo de doenças Isso. crônico-degenerativas para elas envelhecerem bem. Esse trabalho do Thomas Pias, quando colocou então Survival, Delays e Escape, ele coloca que a gente não consegue fazer muita compressão de morbidades, exceto nesse grupo de delays de centenários. Então, o grupo de delays centenários é o único grupo que realmente a gente tem evidências de que conseguiram comprimir morbidade. As pessoas viveram muito com pouquinho tempo de doença, mas a maior parte dos pacientes, né, e aqui agora já incluiu os centenários, não conseguiu comprimir morbidade no conceito antigo lá do Freitas. Mas, em contrapartida, eram grupos que conseguiram comprimir incapacidade. E essa que é a minha maior crítica. O que eu gostaria que talvez você me ajudasse, não sei se é possível, o que eu senti que ficou um pouquinho confuso, ela não separou, a gente não consegue saber nitidamente qual que é o percentual de pacientes que são independentes para as AVDs básicas. Não, isso não foi citado. Assim, eu li o artigo algumas vezes, não vi, Pois, né? Eu acho que né? talvez ela, quando ela fala que ela ficou presa no modelo de Macan lá atrás de bem-sucedido, eu acho que ela impediu um Sim. pouquinho isso. Porque o que os É, trabalhos colocam é que os centenários são exemplos de compressão de incapacidade, realmente envelhece. Né? Então, alguns colocam que os 90% dos centenários são independentes para as AVDs básicas, isso em grandes trabalhos. E eu acho sim. que esse é o dado que eu gostaria de ter para poder chegar e falar assim: bom, isso nós vimos no hemisfério norte, quando a gente pega um paciente que envelheceu muito, um país que envelheceu muito pobre, com condições muito precárias, essa compressão de incapacidade ainda continua, porque vai sinalizar a forma como eles envelheceram. Um outro aspecto que não cita que está aí, que seria interessante, é, por exemplo, você passou batido pelo tabagismo, né? Porque não deu estatístico para cada um Não, dos grupos. Mas, não, pelo visto, fumar não está nada legal, né? ela não colocou uma tabela desses fatores sociodemográficos, né? Assim, eu Porque não eu vi, vi. acho que só o Manox na sua apresentação, uma Ah, tem aqui. tabela que não tinha dado valor estatístico, essa que está aí, né? Smoking Trunk, Qual o perfil mais saudável, qual que é o mesmo? É o número um ou o número 5? é o um, que é esse aqui, ó. É esse daqui. Deixa eu olhar, peraí, tem que colocar na porcentagem aqui, ó. 5,7 na verdade, é o perfil que não tem nenhum critério, né? Ela não Que enquadrou é, como. que é o que seria achar a exceção, né? Que seria só achar o É, escape, aquela pessoa que não teve nada. Ela ficou. isso, Essa forma do número um é o que a gente não vê mais, que é a ausência de tudo, né? É mas não é imaginar o que número um, saudável é professor. aquele que não tem nada, né? Não é É, isso que está dentro do conceito de envelhecimento saudável mais, não é é, verdade? é, ela fez o 1 ao 6, né? Exatamente. O envelhecimento, assim, o escaper não está incluído em uma classe dela heterogênea Mas o dessa. escapers é aquele que não tem doença, aquele que não tem capacidade, aquele que não tem nada, que seria o um dela, né? Você Justo, entende o que eu tô querendo dizer? Se ela, Entende? se ela tivesse usado os mesmos dados, por exemplo, na estratificação que a gente usa né, de 1 a 10, Sim, a gente teria mais elementos, porque a gente na prática não está mais preso a essa ideia de que a pessoa não pode ter doença, porque o um ele não tem doença, ele não tem capacidade, ele não tem, tem um alto desempenho físico, tem um alto desempenho cognitivo e tem um alto engajamento, né? Bom, isso. mas continuando, outra coisa que, por exemplo, que eu acho que é interessante, que é o que a gente vê, isolamento social e falta de suporte social, né? Isso ela viu que estava associado, você colocou aí, né, que está associado.
né? Mas não está na tabela. Deixa eu Tá ver. lá nas suas conclusões, Ah, sim, mas ela não né? apresentou uma tabela com Sim, essas sim, sim, não tem covariáveis. problema, né? Mas assim, que é também um problema, né? Que é também um problema para nós. É, Professor, só interrompendo o senhor, assim, eu concordo com o senhor, assim, até porque eu olhei aqui, ela é uma cientista social, né? Ela não tem essa dimensão da perda funcional do idoso, né? da parte prática assistencial, né? É, Pode ser que justamente. seja, é, Limite, pode né? ser que seja isso, né? É, eu Né? pesquisei aqui, é cientista social, o grupo, né, de Você pesquisa, entendeu o que eu estou querendo dizer? A sim, forma de estratificar os doentes, olha aí, apenas 5% de chineses cumpriu todos os critérios. Deixa no slide isso. anterior. É, é usar Aí uma você vê, forma que na prática a gente não usa mais, que é saber se está ausente tudo aquilo. Aí ela sim, separou. Grupo 1, está tudo ausente. Grupo 2, está ausente quase tudo menos uma coisa. Grupo 3, está quase tudo ausente menos uma coisa. Não é isso que a gente faz na prática mais. Não é nem isso que a isso, OMS defende mais dentro do conceito de envelhecimento saudável, né? Então, esse que eu acho que é o ponto. É talvez analisar esse resultado com o que, que ela achou que está associado aos melhores desempenhos e o que está próximo da nossa realidade, muito mais do que falar que se preencheu os critérios ou não, porque a gente não usa mais esse critério pelas limitações que estão aí. E a gente já sabe que é heterogêneo, a gente já sabe que tem sim, os escapes, delayers e os survivors, né? Eu acho que o que a sim, sim, gente quer fazer aqui é tentar identificar aquelas coisas que a gente precisaria ficar atento para o envelhecimento do topo da nossa pirâmide, que pode ter perfis semelhantes, né? Então, acho que esse que é o olhar que eu tive para o artigo. E aí, muitas coisas se assemelham, né? sim, Boa parte desses achados aí são aspectos semelhante, semelhantes ao nosso, e para concluir, então, eu acho que a gente pode ter um perfil de centenários próximo do que eles acharam, né? E a gente vai ter vários centenários de agora em diante, sim, sim, verdade, e né? super A gente centenários, né, quer que são, que os pacientes de 80 anos agora, daqui a 20 eles estejam numa condição melhor, e eu já coloquei que esse envelhecimento do topo da pirâmide é dependente de recursos de saúde. Eu uhum, acho que identificar onde pode modificar é importante. E eu acho que se quiser ir um pouco mais além, a gente sabe que certos hábitos da vida adulta vão definir quem vai ser centenário ou não lá atrás. Da sim, criança também, né? E se a gente isso, retomar aquela ideia dos fatores de risco modificáveis para a demência e colocar dentro desse cenário aqui, a gente entende isso muito claro, né? Onde identificaria em cada trajetória da vida fatores modificáveis que pode favorecer então para uma compressão da incapacidade, não da compressão da morbidade. Os isso, pacientes vão ter as doenças, mas eles não podem ter as incapacidades. Por isso que eu isso, lamento dela não ter um dado falar assim, nessa amostra, X% era independente para as AVDs instrumentais e X% era dependente para as AVDs básicas, X% era dependente para as AVDs instrumentais no quesito mobilidade, porque aí sinalizava um suporte claro qual que era, X% era para questões cognitivas. Ela sinalizou só para depressão, né? Que foi, provavelmente é uma coisa que pode melhorar a vida desses idosos, né? Porque tem intervenção para isso. Então, assim, era só é, para talvez trazer um olhar da beleza desse artigo, não com a pergunta que ele quis responder, né? Mas sobre esse outro a olhar. Pelo menos é a reflexão, forma né, como eu vejo. é a reflexão que pode se fazer a partir da ideia, né? Eu também achei muito interessante. Não a conclusão em si, porque assim, não foi algo assim É também. descritiva, né? Justamente. Mas é trazer isso para a Mas, geriatria aplicada à nossa prática, né? Que é o que o justamente, Garcia professor. bate na tela, né? O curso é geriatria aplicada à prática clínica, né? Assim, até em relação, né? Eu acho que a sua pesquisa com idosos com envelhecimento saudável, né? Assim, é fantástico. Nós conseguimos identificar, né, os fatores, né, que vão se associar com esse envelhecimento saudável, né? Ou não, né?
mas e a gente poder fazer essas intervenções, né? Eu acho fantástico isso, a gente ter essa percepção, né? É, E propostas aquela de história, quando eu política. falei da incapacidade, perguntei do tabagismo, é porque, lógico, tem centenários que fumam, mas a chance de ser um centenário É fumando e muito livre de baixa, né? incapacidade é muito, muito mais baixo do que o resto É, da população. a prevalência de um idoso centenário que fuma, né, assim, deve ser baixíssima. E aí aumenta a chance dele ter incapacidades, né? Então, acho que esses que são É, alguns aspectos interessantes. achei muito interessante também, assim, trouxe boas reflexões, né? Assim, para melhorar, né, Só o para nosso. poder situar e passar a palavra para o Edgar, é, esse conceito de envelhecimento bem-sucedido aparecia no slide do Edgar em 2003, né? Nos primeiros cursos. Provavelmente vocês não viram mais o slide, né? Linhazinha verde, envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento usual, envelhecimento patológico, né? Né? A gente já evoluiu, né? Então acho que assim, por isso que eu fiz também essa crítica que eu acho que ela, né? Ficou preso a isso, né? Faltou um pouquinho de trazer para esse contexto. É verdade. Eu vou voltar aqui. O que você achou, Edgar? Olha, é muito bom, né? Eu acho que assim, esse artigo ele define algumas coisas muito interessantes, né? Primeiro que é um estudo centenário, né, Rodrigo? Que é uma linha de pesquisa do Rodrigo e é muito interessante. A gente vê o que está acontecendo com, com, com o que acontece, né, com esses idosos. Outra coisa que eu acho interessante que o Sebastião chegou a colocar, chamar a atenção, é como que é complicado uma pesquisa desse porte sem um viés clínico, né, Sebastião? Feito por um Verdade. epidemiologista. Olha, aqui nós temos do Brasil o ELSE Brasil, né? O ELSE Brasil. Assim, já tem mais de um estudo epidemiológico de corte, mas assim, algumas coisas estranhas, né? Que não tem muita aplicação, né? Que não se usa mais, né? Uhum. Perde o impacto, né? Então, acho que essa observação do Sebastião foi muito boa. Quer dizer, quem coordena o estudo não tem muito essa pegada clínica para poder a gente, né, trazer para a prática clínica o estudo, né? Esse é o problema dos estudos, né? É muito frequente isso, é um estudo lindo. Olha, um estudo desse dificílimo, né, Rodrigo? Dificílimo fazer um estudo como esse. Né? Agora, se você não faz as perguntas certas, as classificações corretas, perde muito, né, na interpretação dele, no impacto que ele traz. Agora, é um estudo extraordinário, é um estudo muito, muito legal. Então, eu vou resgatar esse conceito, né, que vocês colocaram aqui, né, só para mostrar que realmente é um conceito que a gente, assim, é legal, né, Rodrigo? Mas assim, tem muitos anos que eu não uso, eu tenho que procurar aqui esse conceito É, da... é, esse é o conceito de compressão de mobilidade, ele é do Fries, né? E ele se perdeu porque não Pois é, conseguiu enxergar que ele existia, a não ser os centenários, né? Porque os pacientes têm as doenças. E agora não é mais não ter doença, né? Não ter incapacidade da doença, né? pois é. Mas assim, a ideia inicial era o quê? Olha, você tem então um indivíduo, né? Qual que seria o objetivo? Ah, será que o objetivo? Quer dizer, hoje é assim: a pessoa adquire uma incapacidade aos 50. Morbidity é uma incapacidade, né? Aos 55 anos e morre aos 76. Então ele vai viver 21 anos com incapacidade. Tá, isso não é bom, isso não é bom. Então, olha, o objetivo nosso é prolongar a vida. Olha, também, mas não pode ser nesse segundo modelo aqui, da extensão da vida. Você estende a vida, e se você não atua na morbidade, você está estendendo o sofrimento, né? Ele vai viver, em vez de viver 21 anos, né, Sebastião, com incapacidade, ele vai viver 25. Né? Não é isso que a gente quer. Né? Então, o modelo da compressão da morbidade é o que? Olha, eu vou perder um pouquinho, quer dizer, na sobrevida, quer dizer, eu vou viver menos, eu não vou viver 80, mas eu vou viver 78.
mas eu vou jogar a incapacidade lá para frente, né? Em vez de eu adquirir a incapacidade aos 55, eu vou adquirir a minha incapacidade aos 60. É mais ou menos essa a ideia. É uma ideia interessante, quer dizer, a partir dessa ideia que vem aquele aforisma clássico, né, da geriatria, que o objetivo da geriatria não é acrescentar anos à vida, mas sim vida aos anos. Vida no sentido da independência e da autonomia, da funcionalidade. Então é um modelo interessante, é um modelo, mas eu concordo plenamente com o Rodrigo. A ideia é a compressão da incapacidade. Quer dizer, eu quero que a pessoa realmente demore o mais tempo possível, né, para adquirir a incapacidade. Aí é o controle realmente das doenças e tudo mais. Agora, mais que isso, né, dentro do nosso conceito de fragilidade, né, Rodrigo, é a compressão da fragilidade. Porque eu posso ter um idoso com uma fragilidade leve, vamos dizer assim, né, inicial, sem ter incapacidade ainda e sem morrer. Então, por isso que... Mas isso aplica a tudo, né, Sebastião? Não, compressão da hipertensão. Eu quero que a pessoa tenha hipertensão lá para frente, diabetes. Quer dizer, é interessante. É adiar ao máximo o início de condições crônicas que podem interferir com a longevidade e com a funcionalidade. Então, isso é o grande objetivo nosso, né? E esse estudo confirmou, né, que aqueles idosos que tiveram acesso, né, o Sebastião, a serviços de saúde, tiveram uma condição melhor. Eu tenho dúvida disso. Eu não tenho muita clareza que se não há um viés, Rodrigo. Onde tem serviço de saúde, né, disponível e acessível, né, Sebastião? Tem as outras coisas, né, que precisam, né? A questão sanitária, a questão... Eu acho que um aspecto delicado é que a gente também não tenha a noção de que tipo de acesso que é, e a gente tem áreas nas Chinas rurais que é ausência total de tudo, inclusive de coisas básicas. E só lembrando que muitas vezes, Edgar, o acesso à saúde aí é só uma inferência, um chute meu para áreas rurais da China, que deve ter sido acesso a coisas muito básicas. Porque a China, quando aumentou o acesso à saúde, foi com o médico pé de chinelo, né? Que era aquele que formava mais rápido para poder aprender as coisas básicas. E esse é centenário, né? Esse é lá do século. Foi o paciente. Então, o que eu estou querendo dizer é o acesso à saúde pode ter sido a coisas muito básicas. Não sei o acesso que a gente imagina com... E só para poder, talvez, se não tiver claro, reforçar o conceito, Edgar, eu acho que, e até para o Sebastião poder ver que ela poderia ter explorado um pouco mais, hoje, vocês vão ver muito quando o Edgar colocou esse número 1 aí de aumentar o tempo de extensão, as pessoas em inglês falam life span, que o objetivo não é aumentar o life span, é o health span, que esse é o conceito da epidemiologia. Como também falar o anos de vida vivido livre de incapacidades. Ela poderia, talvez, ter incorporado um pouquinho desse conceito. E só para reforçar, a medicina falhou até agora em aumentar o health span, retardar o aparecimento das doenças, porque faziam coisas focadas. E a ideia que se tem agora é que se você fizer medidas global de prevenção de adoção de hábitos saudáveis, você não só aumenta o health span, mas você retarda o aparecimento de uma doença de Alzheimer, de uma insuficiência cardíaca, né? Então, eu acho que essa que é a importância. Se não agir no todo, você não é muito eficaz em aumentar o life span nem o health span. E se você agir no todo, você pode, inclusive, provavelmente aumentar o health span e o life span, né? Legal. Agora, outra coisa que eu acho curiosa, e aí eu faço uma crítica à apresentação do Sebastião, porque por que você não usou o nosso modelo para comparar? Né? Olha que coisa interessante, eu acho que esse estudo reforça a importância de uma classificação clínico-funcional. Né? Não precisa ser a minha, pode ser do Rockwood.
Deixa, sem comentários, Bruno, mas eu acho mais fácil. Pois é que ele, quando ele fala do idoso fit, ele está se Sim, referindo ao fenótipo da Linda Frit, a sarcopenia. Ele não está se referindo às doenças. Não é o nosso caso. Então, por exemplo, olha, no nosso modelo, só para essa questão do conceito, né? O que ela considerou idoso com envelhecimento saudável? Realmente é uma coisa esquisita, Bem-sucedido. né? Ela nem usou saudável, ela usou bem-sucedido lá atrás. Olha, a gente usava isso muito, né, Rodrigo? Aí, É. envelhecimento bem-sucedido, a senescência. Aí depois colocava o usual, que era aquele que não era Pois ausente de tudo, que era a maior parte, né? exatamente. Assim, tá, legal, é bonito, assim, mas assim, não tem muita prática, não é muito palpável. Por isso que a nossa classificação, olha, a ideia, o conceito de saúde no idoso é o quê, doutor Sebastião? O que é o conceito de saúde que você aprendeu aqui no serviço? não é ausência de doença, professor. Tá bom. Não é dicotômica, né? Exatamente, isso eu já aprendi. Assim, estou desenvolvendo, né, Bruno? Mas é isso aqui, ó, que eu estou vendo na minha tela, né? É preservar esses pontinhos verdes aqui o máximo, né? Então, Não é? o conceito de saúde para nós é a capacidade do indivíduo de realizar os seus desejos, né? O que a gente chama de satisfação biopsicossocial. Quer dizer, isso também é um conceito muito abstrato. Mas, olha, é impossível isso, né? Assim, ser operacionalizado. Então, como que a gente operacionalizou aqui no nosso serviço? Idoso saudável, né? Ou seja, saúde, é aquele idoso que é independente e autônomo. Pronto. Então, o idoso do extrato 1 ao extrato 5, vamos dizer que ele é saudável, entre aspas. Tá? É um idoso que consegue satisfazer as suas necessidades biopsicossociais. Ele não precisa de ajuda de terceiros, que é o idoso frágil. Mas ainda assim, não é tudo igual, né, Sebastião? Olha, do 1 ao 5 são 5 estratos. 5 estratos, tá? E do frágil são 5. Ficou bacana, né? Depois que eu percebi isso, tá? Essas coisas de vai. Ó, tem 5 estratos de idosos, vamos chamar de saudáveis, nesse conceito de capacidade de resolver os seus problemas, digamos assim, né? os seus desejos, e 5 são os frágeis. Então, a heterogeneidade é enorme. E aí eu já começo a achar estranho. Uma primeira conclusão dela é que é heterogêneo, né, Sebastião? Sim. Gente, mas precisa disso para poder... É a única certeza que a gente tem. Não é? Verdade, professor, verdade, verdade. Assim, foi meio decepcionante em relação a isso e eu fiquei confuso, eu confesso, assim, eu fiquei meio confuso. É igual falar, não, olha, os idosos centenários são mais velhos do que os que não são centenários. Gente, Sim. mas olha, isso me incomoda muito em estudos epidemiológicos, eles comprovam o óbvio. As pessoas que vivem muito não morreram. Ué, mas é óbvio, né? Se elas vivem muito, elas não morreram, né? Então, assim, eu estou exagerando, mas isso é um problema. Isso tem muita coisa óbvia. E aí vem a questão conceitual. Conceitual. Que eu queria tá aqui, eu até coloquei aqui, o que ele chama AVD. Isso me incomoda profundamente. Até hoje, isso, Rodrigo, isso a gente vê até hoje em praticamente todos os estudos. O que é AVD para você, Sebastião? O que é atividade de vida diária? É o que a pessoa pode realizar no seu dia, né, professor? Agora São as para suas mim, necessidades, são as tarefas do cotidiano que ele tem que fazer para ser independente e autônomo. Não é simples. para realizar a sua vida, com certeza. Que é o conceito de saúde. Então, Sim. AVD são as tarefas que a gente tem que realizar para poder sobreviver. Isso que é AVD. Agora, houve um processo de categorização, porque isso é muito amplo. Então, eu dividi em 3 grupos, né, Sebastião? A AVD básica, que é o autocuidado. É o mínimo de autonomia e de independência. As AVDs instrumentais e as AVDs avançadas. As avançadas a gente até não consegue avaliar direito, porque não é que não consegue avaliar direito. Olha, a AVD avançada para o Sebastião
falar sobre o sódio, a VD básica. Então, sobre o sódio. Né? Então, é muito avançado, professor. Não é pouco, é muito. A gastronomia é uma VD para ele básica, para mim é avançadérrima, é inatingível. Né? Então, assim, por isso que não dá para ter uma escala de AVD avançada. Não dá, não tem jeito. Agora, a básica e a instrumental tem várias escalas. Mas esse trabalho, como todo trabalho, quando você vê a palavra AVD, eles não estão falando de AVD instrumental nem avançada. É básica. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E vou chamar AVD o básico. Que é esse caso. Eu até fiz questão de mostrar aqui, tá? Olha, é o banhado, o vestício, uso do banheiro. Então, não há dúvida, é AVD básica. Isso é AVD básica, que ela chamou isso de AVD básica. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei, então, a questão conceitual que você traduziu aqui, né? Com esses grupos, né? Esses 5 grupos. E olha que coisa interessante, não são grupos excludentes, né, Sebastião? Não, então, fica confuso. Fica confuso demais. Uma coisa não exclui a outra. Olha. Nós não sabemos a funcionalidade de cada grupo, professor. Não. Então, eu tentei fazer isso. Tentei fazer esse exercício. Edgar, então, você acha que quando ela colocou a VD, é 100% comprometimento de AVD básica, que algumas vezes é outra coisa que as pessoas colocam? Não dá para saber. Mas olha aqui, o que eu fiz? O que eu tentei organizar? Olha, a única certeza que eu tenho, parece que 5,7 são os idosos extrato 1. Concorda? Vocês concordam? Sim. Que não tem nada. Mas assim, eu não sei se está entre 1 e o 2. Porque o 2 nosso, ele tem alguma condição crônica de saúde, mesmo que não seja essas doenças aqui. O que ela chamou de doença, isso é outra coisa, tá, o Sebastião, o Rodrigo e vocês. Olha, o conceito de doença também não é fácil, é diferente do conceito da Linda Fried, que também não são todas. Então, por exemplo, o hipotiroideu, ele não está aqui, né, Sebastião? Na nossa classificação, ele não é 1, ele é 2, ou até 3. Então, não dá para dizer que o 5,7 não tem doença. Não dá. Ele pode não ter essas doenças aqui. Inclusive, esse termo, tá, Rodrigo? O que é cardiopatia? É amplo e genérico. Não é possível. Cardiopatia é uma coisa muito ampla, né? Agora, tudo bem, concordo. Diabetes é bem definido, hipertensão, câncer, mas doença cardíaca, né? Então, assim, só para vocês entenderem, que realmente é delicado quando a pessoa não tem uma visão geriátrico-gerontológica, mas está no envelhecimento. Câncer, se ela tiver excluído câncer de pele, que na epidemiologia das neoplasias, de vez em quando, retira câncer de pele também, já que a gente não sabe. Né? Então, eu tenho para mim que esse 5,7% pode ser o extrato 1, mas eu acho que tem muito extrato 12 e deve ter alguns extrato 3 também aí. Tá? Mas, assim, realmente, é isso que a gente brinca, tá, gente? Olha, o extrato 1 é aquele idoso do Globo Repórter, né? Não tem, você não vê. O extrato 1 é difícil, né? Claro que depende da idade, mas aqui, centenário, o extrato 1, eu não sei se o Rodrigo tem algum lá no grupo de centenário, né, Rodrigo? Eu acho pouco provável, porque a doença vai ter. Agora, não quer dizer que vai ter incapacidade. Não quer dizer que tenha fragilidade e que tenha incapacidade. É isso. E a incapacidade, ela é da AVD instrumental e da AVD básica. É um contínuo. Por isso que transformar o contínuo em dicotômico é muito difícil. Não dá. Por isso que a nossa escala tem 10 tipos de dose e olha que é pouco. Tá? Bem, outro exercício. Quando fala que 57% tem incapacidade. Olha, tem incapacidade em AVD básica, né Sebastião? Isso. Verdade. Em AVD básica. Ou seja, deve ter alguns 6 e 7 aí que ela não incluiu. Isso. Agora, eu consegui colocar o quê? Olha, 74,1% tem prejuízo cognitivo. Olha, então tem incapacidade. O conceito, quer dizer, mas aí também não é claro. Ela não definiu o que é demência, ela definiu pelo minimento, que é outra coisa, tá, gente? Olha aqui, não dá para você fazer hoje. Você tem um estudo epidemiológico baseado no minimento, para ver se tem ou não declínio cognitivo. Mas assim,
Vamos supor que grande parte deles tenham realmente um transtorno neurocognitivo maior, né? Uma demência, né? Então, olha, e o fato de ter demência não exclui a VD básica, né? Então, a demência, dependendo do grau, vai ter, tá? Dependendo. Então, só para vocês verem o exercício, ou seja, na minha perspectiva, grande parte desses idosos tinham realmente incapacidade. Eram idosos frágeis, né? Seguramente 80%, no mínimo 80%. Mas não era uma coisa fácil, né, Sebastião, de fazer num estudo como esse? Né? Eu imagino avaliar a funcionalidade da pessoa, né? Pois é, mas, assim, quando o Rodrigo publicar o estudo dele, né, no serviço, vai ter cada um dos extratos. Olha que lindo esse estudo, né? Mas vamos lá. Aí eu tenho os 38% que é depressão, né? E aí que ela e ela definiu depressão como sendo a presença desses 3 sintomas. Gente, por que não considerou, né, o que é definido? É medo, solidão e inutilidade. Quer dizer, não, mas isso eu não consigo ver isso, né, na definição de depressão, né, que é o quê? É a questão da tristeza, desesperança e da perda do prazer. Simples. Mas ela encontrou 38%. Eu achei assim, um número razoável. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem de depressão. Agora, o que eu achei mais curioso, né? 28,5% o Sebastião que tinham doença. Como é que pode? Como é que pode? Como que 57,9% é dependente para VD básica? É do nada? Isso que eu falo, tá, gente? Isso que as pessoas não entendem, né, Rodrigo? Olha, a pessoa que adquiriu uma dependência não foi à toa. Ela tem alguma coisa. Essa coisa se chama doença. Pode ser de Alzheimer, inclusive. Então, as pessoas elas não conseguem trabalhar nessa visão global, nessa visão multidimensional. Ou seja, começa com um fator de risco, vai para uma doença que evolui para uma incapacidade. É assim, não tem como ser diferente. Eu lembro muito bem que quando a gente discute proporcionalidade terapêutica com não geriatras, quando eu falo, olha, idoso dependente para VD básica, temos que ver a proporcionalidade. Aí vem a pessoa, não, mas só porque é dependente? Gente, não. A dependência é consequência, ela não é causa, ela não vem do nada. O nada, como é que chama o nada, Sebastião? O nada se chama idade. O problema é esse. Ah, não, mas ele é assim por causa da idade. Não! Claro que não. Né? Ninguém é dependente por conta da idade. Não, tem alguma coisa por trás. É isso que a gente quer levar. Ainda mais na amostra dela que tem 6% sem nada. Então pois mostra que pode chegar a 100 anos sem nada, né? De acordo com os critérios estabelecidos, né? Se 6% não tem nada, 94% tem muita coisa. E, olha, e dessa muita coisa, só 28% é doença. Que diacho! Como eu consigo? Enfim, só para vocês refletirem, né? E outra coisa, né? 1,3% tem tudo. Então, realmente é. Agora, isso aqui que realmente é interessante, eu não entendi. Eu entendi, mas eu não sei a intenção, né? Então, vamos fazer essa discussão conjunta. A classe 1 é aquele indivíduo que 100% deles tem insatisfação com a vida, não é? Isso. Então, aí ela está querendo mostrar, olha, desses que têm insatisfação com a vida, aqui a prevalência dos outros itens que ela colocou, né? Ela colocou um eixo Y, né? E o eixo X, que é o círculo, né? Que é 100%. Olha, 100% desse 2, que é o verde, tem depressão. Então, olha que interessante. Observe que a prevalência de prejuízo cognitivo, né, tanto aqui... Agora, a pergunta é, aqui não ficou claro, aqui, nesse primeiro gráfico, a questão da depressão, porque, olha, será que não tem relação de insatisfação com a vida e depressão? Né, Fernando? Né? É a grande característica da depressão. Então, ficou uma coisa esquisita, Aqui também no grupo 3, 100% tem doença. E aí vai, né? Aqui 100% tem incapacidade. Olha que coisa mais curiosa. Aqui 100% tem incapacidade, mas 1/3 tem doença.
De onde vem a incapacidade? Né? Da idade. É uma explicação. É incoerente o negócio, né? Aqui, o prejuízo cognitivo, né? E aqui, a incapacidade. Então, assim, olha, eu te confesso que para mim isso não serviu para nada, esse trem que ela fez. Ficou bonito, né? Eu não entendi. Você viu alguma análise interessante desse gráfico? É lindo, esse gráfico é lindo, mas não serve para nada. Para mim não serve para nada. Não ajudou em nada a entender o que ela quis, né? Ficou esquisito. Você quer ficar uma coisa estranha, um negócio meio sem pé sem cabeça, né? Então, acho que esse artigo, a grande intencionalidade dele é mostrar cada vez mais essa questão dos idosos centenários, né? Realmente é uma realidade, né? Então, realmente, a gente tem aqui em casa eu tenho um centenário de 107 anos, né? Já com incapacidades, como olha, doença sempre teve, né? Não sei que não tem doença, né? Você tem quase super centenário na sua casa. Pois é. Passou de 105, está chegando 110, 110 é super, e aí 105, 110 é quase super centenário. E eu queria aproveitar, então, oi? Fala, Sebastião. Fez a compressão da morbidade. Pois acho que talvez aí seja um exemplo interessante, né, Edgar? Provavelmente tenham, acredito eu, pelo pouco da história que eu sei, que seja uma pessoa saudável, que deva ter uma percepção de saúde boa, não é verdade? Que tenha um compromisso de EVD instrumental pela questão da mobilidade, que seguramente não seria classificada aí como envelhecimento bem-sucedido, e é o contrário, o contrassenso do que a gente imagina e do que a gente vê. Falar assim, quase super centenário, tem um comprometimento de mobilidade por causa de questões osteoarticulares, mas né, tem um grau de cognição, de satisfação com a vida, de participação social, de engajamento, que pode ter uma percepção de saúde muito boa, e você fala que esse paciente não teve um envelhecimento bem sucedido? Então, é isso. Então, assim, a prova de que esse conceito está ultrapassado, a gente não usa mais ele, de verdade? É isso mesmo. Então, realmente Mas aí entra uma coisa, essa ideia da satisfação. Desvaloriza a trajetória, né, Edgar? Só poder falar pessoa, chegar exatamente. aqui. Ela, não sei qual é a história, mas provavelmente até os 90 devia ter uma atividade extraordinária. Mas tinha doença. Aos 80 ela apareceu, eu fiz um sangue oculto nela. Aos 80, tinha um câncer de intestino. Curou. O médico operou ela, já morreu de câncer de intestino. Então, o que eu estou querendo dizer, a ideia de falar que teve um envelhecimento saudável aos 100 anos não é a ausência de doença aos 100. A gente olha a trajetória dela toda, né? Até para a gente poder saber o que a gente quer que a população chegue. Porque alguma hora tem um fim, e para ter um fim tem um processo, né? Não é algo... Não tem jeito de falar que está independente para as AVDs básicas, mensais avançadas, até 120, chegou o limite, caiu. Acabou, né? E se a gente for filosofar, né? Isso é bom, Sebastião, além de só de filosofia, né? Olha, à medida que a gente envelhece, a gente vai se libertando, né, dos sentidos, né? Dos sentidos, vamos dizer assim, aqueles sentidos perversos, né? da juventude, né? Da materialidade, e vai cada vez mais se espiritualizando mais. Ou seja, você vai vendo o sentido da vida, que a gente chama de sabedoria. Sabedoria não é sinônimo de envelhecimento bem-sucedido fisicamente. Não é isso. Naquele livro, Envelhecimento, Saúde e Maturidade, a gente tenta fazer uma correlação do envelhecimento físico e do envelhecimento psíquico. Olha, o corpo ele vai se debilitando, a tendência é essa ao longo do tempo, mas o espírito vai se libertando. Olha que beleza, não é? Então a gente espera que o indivíduo centenário ele tenha já aprendido o sentido da vida. Isso é mentira, tá, Sebastião? A maioria não sabe, nunca soube e nunca vai saber.
Mas aí não é um problema da velhice, é um problema da pessoa. A pessoa Mas, não mas você buscou... usou o termo correto, né? Que a pessoa tenha aprendido, né? Então Legal. significa que precisa de um esforço, Um não é esforço. automático. Exatamente. Isso. Exatamente, Rodrigo. Por Né? isso que eu Se falo, ela olha, não se esforçar para envelhecimento ganhar físico sabedoria, é, maturidade, ela fica com um psiquismo que não avançou e um declínio físico, aí a taxa de sofrimento é altíssima, né? enorme, Aí não vai ter enorme. resiliência nenhuma também. Imagina só, aquela pessoa que tem como sentido a vida a beleza física, o ganho material, chega na velhice, ela perde. Chega aos 80, aos 90, aos 100, a vida dessa pessoa vai ser um inferno, né, Sebastião? Ela perdeu tudo aquilo que ela achava que era o sentido da vida. Então a velhice vai ser uma desgraça. É o que a Simone de Beauvoir fala, né? É uma desgraça mesmo. Se você não desmaterializa, o envelhecimento te dá a oportunidade de desmaterializar. Né? Ou seja, tem coisas mais importantes. Tem coisas mais importantes. Até que você realmente se torna um espírito, digamos assim. Uma história, né? Eu não sei se eu quero chegar assim. Não sei se eu vou lidar tão bem com isso, né? No grau máximo de espiritualização. Mas Vai é virar uma coisa objeto de história, professor. fala. Não, vai virar objeto de história, né? Ponto. Mas assim, é um sentido, né? Assim, mas eu concordo com o senhor. Você tem que buscar um sentido maior, né? Você tem que cada vez mais você tem que buscar coisas não palpáveis. Porque, teoricamente, as coisas palpáveis não vão te satisfazer mais. O dinheiro, né? Essas coisas da juventude, né? O poder. Não, para lá, mas o poder não. Eu estou vendo agora um programa interessante. Os primeiros sentidos que a gente utiliza é o quê? É o apetite, né? A fome, né? O sexo, o abrigo, né? Pronto, a primeira fase. Depois, não, isso aqui não, agora eu quero o poder. Né? O poder vai me dar tudo aquilo, mas já é um grau maior. Depois eu quero a sabedoria, que eu vou ter. Então você vai saindo, você vai realmente mudando o seu sentido da vida. Ou seja, a busca da felicidade. Né? Da vida boa, é verdade. Não é? Eu pergunto, será que um indivíduo que é acamado, tem todas as incapacidades motores possíveis, não pode ser feliz? Pode. E a busca não é a felicidade, Sebastião? Olha, eu quero ser feliz, olha. Sim, com certeza. Então, isso que é algo, e que é um indicador de saúde cada vez mais discutido em país desenvolvido. O grau de felicidade, dificilmente é isso, né? Mas é uma coisa interessante, porque o que a gente quer na vida é isso, né? Ser feliz, né? Então, isso que é o que... Às vezes você vê o idoso, é muito comum, né? Robusto, bonitão. Eu tinha um slide que era 2 idosos com 80 anos, um que era um halterofilista, fortão, e uma acamada. Né? Ora, nós somos bem diferentes, mas quem é mais feliz? Será que é esse que é todo malhado, que é todo, ou é essa que está acamada? Não dá para Tem saber. que procurar um outro slide seu que era de um chinesinho, não sei, um oriental acamado que passava a página do livro com a bengalinha. Assim, isso, muito tempo, Rodrigo. Até eu te lembrar. Ele era dentro dessa perspectiva. Ele tinha todas as incapacidades, mas ele se sentia útil, né? Ele conseguia gerenciar a vida dele e continuar buscando esse algo, essa verdade interior, que não deve acabar nunca. Nunca vou achar. A gente nunca vai achar a verdade, né? O bom não é achar, é procurar. É o caminho, né? E não a meta em si, o caminho que é interessante. É a quase verdade, né? A ciência explica, mostra para a gente. Nós não encontramos verdade, encontramos uma aproximação da verdade, né? Então a gente sempre vai chegando, né, mais próximo, né? Mas nunca vai chegar lá. Ainda bem, né? Como o Sebastião deu a aula, né? Eu me sinto à vontade de mostrar, de sugerir que vocês leiam esse livro que está lá no kit de geriatria aplicada, que eu acho que vocês não viram, vocês não leram. Podia fazer a pergunta quem conhece, né? Porque já que está lá, está gratuito, já está dentro da casa de todos, quem conhece? Quem sabia que esse livro estava lá, né? É um livro que a gente fez tentando conciliar, né,
esses conceitos aqui, que eu trouxe aqui para vocês, da nossa evolução psíquica, né? Então, a gente, na infância, é Vou um fazer um ovo... gancho aqui, Edgar. Fala. O Sebastião colocou que uma das limitações é que eles não conseguiram medir resiliência. E envelhecimento, a palavra da moda, entre aspas, é resiliência, desde o ponto de vista da célula até do ponto de vista do psiquismo, não é verdade? Exatamente. E aí a resiliência vem com esse ganho que está aí, né? Então pode continuar. Né? Exatamente. Então, essa é uma imagem que a gente utiliza para ver a evolução nossa, né? Só que como o Rodrigo colocou muito bem, cada degrau desse é uma conquista, é pessoal, não vem pela passagem do tempo, como é o envelhecimento físico. O envelhecimento físico, todo mundo vai envelhecer, né? Agora, o psíquico, não. Você mudar do ovo para a lagarta, da lagarta para a pupa e da pupa para a borboleta, né? Não é fácil. E esse exemplo aqui, tá, ô Sebastião, eu utilizei, tá vendo? Isso é um material feminino. A gente fez um curso dessa psicoterapia analítico-fenomenológica existencial, né? E esse foi o meu TCC, digamos assim, né? Agora, esse material aqui é um material que uma vez eu fiz uma homenagem para a doutora Maura. É uma das poucas borboletas que eu conheço, né? Que conseguiram borboletar, né? Com a passagem do tempo. Né? De vez em quando, ela me trata como lagarto. Uma bela borboleta. Na maioria das vezes, ela é borboleta. Então, é interessante aqui, novamente, eu tenho uma admiração enorme, né, pela Maura, porque ela conseguiu realmente conciliar todos os aspectos, né, do que interessa na vida. Né? E aqui a gente fala o que é cada uma dessas fases. Por isso que a velhice, olha, é a oportunidade que a gente tem de conquistar, né, de enxergar a verdadeira beleza, a harmonia, a paz interior, que é a liberdade plena, mesmo eu estando acamado. Né? Então, é isso que eu tentei mostrar. Né? A maioria das pessoas, elas continuam na infância, uns 80 anos. Né? É muito interessante isso. Tá? Isso ajuda muito a gente se dar o autodiagnóstico. Né? Quer dizer, como que eu estou? Em que fase que eu estou da minha vida psíquica? Do que a gente esperaria na evolução usual, tá, gente? Que não acontece com as pessoas. Usual no sentido de que você tem o potencial. Agora, você tem que conquistá-lo. E aqui, que eu acho que foi a maior contribuição, que eu junto as duas coisas, né? Exatamente nos dois eixos, né? Do somático e do psíquico. Aí eu tenho as fases da nossa evolução psíquica e o extrato clínico funcional. E aqui eu cheguei em 4 tipos de idosos, né? Esse de cá, que é o fim do mundo, né? É o frágil fisicamente e um bebezinho psiquicamente, né? Quer dizer, continua lá na angústia, no medo, ou na mentira, enfim, né? Esse de cá, que é aquele que tem a robustez, mas ele abre a boca, é um desastre, né? É um desastre. Aquele que tem realmente a fragilidade física, mas ele abre a boca, você fica encantado com a experiência, com a sabedoria, e o ideal, né? O ideal, que realmente é mais complicado você ter alguém que consiga se manter robusto do ponto de vista físico e a maturidade. Realmente, esse é realmente o protótipo, né, daquilo que todos nós gostaríamos de chegar. E todos dependem, são resultado de uma conquista, né? A robustez física. Não é fácil chegar, vamos dizer, na velhice saudável, conseguindo fazer tudo que a gente se propõe. Agora, mais difícil ainda é você passar por cada uma dessas fases da evolução psíquica, né? Para poder chegar lá na adultez, na velhice, com sabedoria. Então, esse livro, tá, gente? É uma sugestão para vocês. Dá uma olhada, tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante que a gente foi juntando, muito exemplo. Né, que ajuda demais, tá, gente? Para vocês sofrerem menos, né, com as coisas do dia a dia. Né? Então, fica essa sugestão depois desse. Então, olha, esse artigo, né, para a gente terminar, está bem de acordo com
com a linha de atuação do Sebastião, né, Sebastião? Que é nessa direção. Menos ódio e mais. Fugiu um pouco dos íons, né? Assim, mais assim, mas a epidemiologia me atrai bastante, né? A abordagem social também da condição do idoso, foi o primeiro que o senhor postou, viu? Né? E agora eu estou sendo chamado a atenção aqui para eu parar de filosofar e ir para os casos, né? Então vamos lá. Quem que vai apresentar? Então, tá. É o Sebastião. É o Sebastião. A gente fica aqui. Olha, tinha até uma abordagem filosófica, mas não sei se é o caso de trazer, né? Que eu identifiquei aqui. Que existe na epistemologia social, né? Que os filósofos estudam, a injustiça epistêmica hermenêutica. É complexo isso, né, professor? Mas a epistemologia é o saber, é o conhecimento que a pessoa produz, né? Vamos dizer assim, o idoso. No caso dos idosos chineses, que não sabiam nem manifestar o que era a falta de apoio, né? Então, assim, por não ter essa construção, eles sofrem injustiça, porque eles não manifestam. Então, a sociedade inteira, como foi o assédio sexual na década de 70, ninguém sabia o que era um assédio sexual, né? Aí as mulheres eram demitidas, elas pediam demissões e nada se resolvia. Então, injustiças eram feitas e existia o dano, né? Agora eu identifiquei isso nos idosos, né? Assim, os chineses. Eles não sabem o que é falta de suporte, eles não sabem o que é ser um incapaz. Então, falta essa construção do entendimento, né? Eles não têm... É nessa direção, mas é mais o contrário. Eles não sabem que não é normal você se tornar dependente. É isso, exatamente. É o normal da idade. Quer dizer, a pessoa acha que é normal. A pessoa acha que é normal esquecer, cair, ter incontinência. Ela não reclama, ela não demanda. E vai nos profissionais de saúde, que também acha que é normal, né? Pronto, vira um desastre. Isso. Então é isso mesmo. Né? Por não ter uma construção de conhecimento, eles estão aí, à margem do mundo, né? A sociedade não os ampara. Mas é isso. Isso é para depois, então. Professor, foi muito bom o seu artigo, viu, professor Rodrigo? Eu imaginei que o senhor tinha muito abordado também.